tarde ou bom dia, seja onde quer que você estiver. Eu sou o pastor Antônio. Hoje vou estar dando um ensino se no Evangelho é permitido mulheres liderar, mulheres pastorear, mulheres direcionar uma igreja, uma congregação. Há um grande questionamento, uma grande resistência a respeito deste assunto, este assunto que às vezes se torna polêmico. Muitas denominações, muitos teólogos, muitos conservadores não aceitam essa hipótese de uma mulher liderar uma congregação, liderar uma igreja, ser pastora de uma igreja. Ora, Efésios 4, verso 11, está escrito assim, Efésios 4, verso 8, 9, 10 e 11. E ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja bem, essa expressão, deu dons o Senhor aos homens, significa que esse versículo está generalizando também o feminino. Porque o Senhor, quando Ele nos dá o seu Espírito, quando Ele nos dá o revestimento, Ele nos batiza com o Espírito Santo. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele deu o seu Espírito Santo para a igreja, não somente para os homens. O Senhor, Ele deu dons espirituais para a igreja, não somente para os homens. Colossenses 3, verso 11, Gálatas 3, verso 28, diz que em Cristo não há mais macho ou fêmea, ou seja, não há mais judeu ou grego, não há mais incircunciso ou circunciso, não há mais bárbaro, cita, mas todos em Cristo Jesus, que significa que a parede de separação foi derrubada. Então, Deus, Ele deu dons também para as mulheres, para que as mulheres sejam ativas na igreja do Senhor, para que as mulheres tenham a ousadia também de pregar, também de liderar, também de pastorear, também de ser líderes eclesiásticas. Então, veja bem, vamos tomar por base um texto em 2 João, capítulo, 2 João tem um capítulo. João, ele vai enviar uma carta a uma comunidade, a uma igreja da Ásia Menor. E ele vai usar a expressão, alguns entendem figurativo, outros entendem literal. Veja o que diz 1 João, 2 João, capítulo 1, verso 1. O ancião, ou seja, João, o ancião João, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, João, o ancião, ele está enviando uma carta a uma comunidade, a uma igreja das partes da Ásia, e por sinal era uma igreja que andava na verdade, era uma igreja simples,
mas uma igreja que andava debaixo da obediência apostólica, uma igreja que verdadeiramente elogiada pelo Espírito Santo através do apóstolo João, que vai elogiar dizendo que esta igreja direcionada, liderada por esta senhora, por uma mulher, por uma serva de Deus, João diz assim: muito me alegro por andar na verdade, como também a teus filhos que andam na verdade. Ou seja, era muito comum na igreja primitiva, na igreja depois da ressurreição do Senhor Jesus, depois da igreja ser estabelecida pelos apóstolos, era muito comum nas comunidades, nas congregações, ter mulheres que lideravam igrejas, que pastoreava as igrejas por intermédio de mulheres de Deus, mulheres que verdadeiramente se doavam, mulheres que verdadeiramente eram servas de Deus e pregavam e apacentavam as ovelhas do Senhor. João diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Significa que seus filhos seriam os membros daquela igreja, seriam os membros daquela mulher que liderava a igreja em uma das comunidades ali da Ásia Menor, aos seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Só neste capítulo vai encontrar várias expressões que João emprega como verdade. Só nesses quatro versículos vai aparecer a expressão verdade. Por quê? Porque era uma comunidade, era um povo, era uma congregação liderado por uma grande líder, por uma grande mulher, por uma grande serva que andava na verdade, que andava nos caminhos do Senhor. Esta igreja, liderada por uma mulher, ou seja, literalmente, se você entender que é para alguém, que a carta é endereçada para uma serva, para uma mulher que liderava a igreja. Muitos entendem que a senhora eleita poderia ser figurativo, poderia ser a senhora eleita, ou seja, a igreja entre os gentios, a eleita para ser igreja do Senhor. Mas nós podemos também entender que realmente seja a liderança de uma mulher, a liderança de uma senhora temente a Deus, de uma mulher que verdadeiramente tinha compromisso com Deus. Então, vale a pena refletir se há liderança mulheres, se o Espírito de Deus realmente concede liderança às mulheres. Eu, pastor Antônio, professor de teologia há 30 anos, eu não vejo nada que impeça de uma mulher liderar, desde que ela seja temente a Deus, desde que seja uma serva, desde que nasce de novo e seja servo de Deus.
Nós não podemos ficar atrás de tradições, nem atrás de costumes, sufocando o ministério de servas de Deus, de mulheres servas de Deus, porque muitos preferem ainda estar atrás de um costume, atrás de tradições, dizendo que Jesus escolheu somente os 12, não escolheu mulher para liderar a igreja do Senhor. Veja, verdadeiramente era mister que Jesus escolhesse os 12 apóstolos primeiro, porque esses apóstolos, eles estariam aonde Jesus estava, ou seja, em qualquer situação, seja no Jardim das Oliveiras, seja ali no jardim, no Getsêmani, seja no deserto que Jesus ia para orar, seja em pleno templo de Jerusalém, é mister que seja homens estar com Jesus em todo tempo. Embora os evangelhos diz que algumas mulheres também serviam ao Senhor Jesus ali, mulheres como Maria Madalena, como Maria, mãe de Tiago, como Joana, como outras mulheres também serviam Jesus. Mas o endurecimento de algumas denominações, de alguns líderes que não aceitam lideranças de lideranças apostólicas entre as mulheres, entre servas de Deus. Ora, tem mulheres, tem servas de Deus que lideram melhor do que homens. Hoje, a maior parte de lideranças, homens, estão se corrompendo, estão se entregando para a vaidade, estão se entregando para a avareza, estão se entregando para o egocentrismo. Muitos homens que eram verdadeiramente líderes de denominação estão caindo, estão simplesmente pregando heresia, apacentando o povo erroneamente. Então, quem somos nós para resistir ao Espírito Santo, para colocar líderes, servas de Deus, para poder liderar congregações, liderar igreja, estar na liderança de igrejas na face da terra? Vamos agora pegar exemplo de lideranças que também no Antigo Testamento mulheres foram fundamentais para liderar inclusive Israel, inclusive na época dos juízes. Geralmente na época dos juízes só eram levantados homens que pegavam a liderança para levar Israel para guerrear, para batalhar. Então, veja bem, tais como os juízes, Jefté, como Gideão, como Sansão, como Iude, mas, porém, teve uma época de Israel que não se apresentou nenhum homem para poder liderar Israel, para poder levar Israel a lutar na guerra. Então, o Espírito de Deus, ele levantou uma mulher para ser juíza, para levantar Israel e para liderar Israel. Qual era o nome desta mulher? Era uma mulher chamada Débora. Débora, ela disse assim: Deus me levantou sobre mãe de Israel. E Débora chegou diante de seu capitão chamado Baraque em forma de profecia e disse assim: levanta-te, Baraque, levanta
e seja por meu general, seja por meu comandante, aliando-se comigo, e porque Deus me colocou sobre mãe de Israel, Débora, e assim Débora se levantou para liderar Israel no período de juízes. Então Deus honrou uma mulher, Deus levantou uma mulher chamada Débora para liderar Israel e ganhar a guerra juntamente com Baraque. Mas a liderança de Israel era Débora. Então vale a pena a refletir, vale a pena meditar. O que adianta colocar líderes, homens, que não tenham o temor de Deus, que não tenha o verdadeiro temor de Deus? O Espírito Santo, ele derramou dons sobre nós. Significa que, será que o Espírito Santo derramou dons somente para os homens? Será que o Espírito Santo, chamado de os dons ministeriais, os dons ministeriais está em Efésios 4, verso 11 em diante, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para doutores, para pastores. Então, ele deu dons aos homens. Homens aí está generalizando, porque veja bem, será que o Senhor Espírito Santo ele veio só para o homem para dar dons? Será que o Espírito Santo, segundo a multiforme graça dele, está escrito em 1 Pedro 4,10, que Deus tem a sua multiforme graça de operar? Então, Deus, ele pode levantar sim mulheres para liderar, mulheres para apacentar ovelhas, mulheres para ser líderes, para ser pastoras de igreja. Sim, nós não podemos ficar presos no costume de denominação que às vezes esconde sobre o ministério de pastor homem. E os pastores homens no Brasil está pior do que puleiro, está pior do que esgoto, na corrupção, aceitando a política desenfreada, aceitando a avareza, aceitando, ou seja, a heresia. Deus, ele pode levantar sim mulheres. Deus, ele pode sim levantar mulheres para liderar em nossas igrejas, sim. O que nós temos que fazer é dar ouvidos ao Espírito Santo, não ficar preso a costume que não leva a lugar nenhum. Costumes, tradição, tudo isso não leva a lugar nenhum. Por isso que muitas igrejas estão perdidas, muitas igrejas estão superficial, muitas igrejas estão totalmente vazia espiritualmente, porque está debaixo de tradição, debaixo de costume, debaixo de versículos isolados. Lá em Timóteo, em 1 Timóteo, tem uma passagem que diz assim, Paulo diz assim: não permito que a mulher fale na igreja. E tem muitos que pegam esse versículo isolado e faz daí uma doutrina, porque não entende o contexto, não entende o que Paulo quer dizer isso lá na igreja que Paulo falou para Timóteo, a igreja de Éfeso, a qual Timóteo, ele era pastor. Deixa eu explicar esse versículo para vocês, enquanto diz assim,
não quero que a mulher fale, que a mulher fique calada. Esse versículo não quer dizer que a mulher deixe de pregar no altar ou na congregação. Gente, vamos ler o texto e vamos ler o contexto. Dois contextos ali é para ser analisado. Quando Paulo ele fala assim, não permito que a mulher fale, Paulo está dizendo que a mulher, se você ler o capítulo 2, verso 8, 1 Timóteo 2, verso 8, Paulo está dizendo a respeito da conduta de vestimenta da mulher, que a mulher, ela estando inadequada em vestimenta, capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim, que as suas vestes sejam moderadas, que não sejam tranças, que não seja, que seja modéstia, que haja modéstia. Aí lá embaixo, depois do verso 8, Paulo vai dizer assim, não permito que a mulher fale, não permito que a mulher fale dentro da igreja. Paulo está dizendo que ele não permite que a mulher seja usada no altar de qualquer maneira, sem estar adequadamente na modéstia de suas vestimentas. Uma forte tese, uma forte hermenêutica para se defender, que deve prestar atenção. A segunda é que, assim como Éfeso, como Corinto, muitas mulheres ímpias que serviam aos templos pagãos, como por exemplo em Coríntio tinha o templo de Apolo e lá em cima na colina o templo de Afrodite. Afrodite lá nas colinas de Corinto. Então lá muitas mulheres que eram profetisas de Afrodite, muitas mulheres que elas desciam do templo e iam para o centro de Corinto, e ali elas levavam seus banquinhos para poder profetizar, e dali elas arrecadavam fundos para poder levar para o templo de Afrodite, para a manutenção do templo. E essas profetizam, muitas das vezes, eram prostitutas que se prostituíam, eram prostitutas, eram mulheres que trabalhavam para a deusa Afrodite, a deusa do amor, que era uma deusa pagã, uma deusa que as profetisas defendiam da cidade de Corinto. Lá em Éfeso, aonde Timóteo era pastor, lá tinha grandes divindades também, feminina. Lá tinha o grande templo, a Diana dos Efésios, tinha templo a Ártemis, a Instar, até mesmo a Afrodite. E essas mulheres que eram profetisas, que eram prostitutas, elas se convertiam. Por isso que Paulo diz assim, não permito essas mulheres neófitas. O que são pessoas neófitas? Mulheres novas convertidas, pessoas novas convertidas. Não era mister que essas mulheres pregassem logo depois do seu convertimento, porque estava vindo do paganismo e vindo para o cristianismo. Por isso Paulo diz assim, não permito que a mulher fale na igreja. Então, as igrejas tradicionais, as igrejas cheias de costume, pega este versículo isolado e diz que as mulheres não podem pregar, dizem que não há pastora, que não há líder mulher, mas a Bíblia ensina sim. Agora, para finalizar, a primeira pregadora o primeiro pregador ou pregadora de Jesus nem foi os apóstolos. Sabe quem foi a primeira pessoa a pregar Jesus?
foi uma mulher de 84 anos, uma mulher viúva que ficava no templo adorando e louvando a Deus, uma mulher chamada Ana. Lucas capítulo 2, essa mulher foi revelada para ela que ela não morreria enquanto ela não visse o Messias, a criança bendita. E ela no templo, Ana, essa mulher de 84 anos, então Jesus foi levado ao templo por Maria e José. E quando Maria e José chegam no templo com a criança, o Espírito Santo mostrou para Ana que aquela criança era o Messias, que aquela criança era o Senhor dos Senhores. Então Ana pegou aquela criança nos seus braços e diz assim: Israel, Israel, eis aqui a redenção, eis aqui aquele a quem os profetas profetizaram. Ou seja, ela pregou a respeito de Jesus quando ele era uma criança, quando ele era um bebê. Nas suas mãos, ela fez um sermão de que aquela criança era o Senhor dos Senhores. Então a primeira a pregar sobre Jesus foi uma senhora de 84 anos, Ana. Lucas capítulo 2, a mulher profetiza. Então, para finalizar esta pregação, eu quero dizer sim que a igreja, que a Bíblia dá respaldo para mulheres pregar, para mulheres liderar, para mulheres ter os dons espirituais. Os dons espirituais não veio somente para os homens, somente para líderes, somente para A, para B e para C, mas os dons espirituais é dado para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio, eu deixo essa palavra com vocês. Se vocês foram tocados, passe esse vídeo adiante, compartilhe e se inscreva aí no meu canal, para que o meu canal ele venha chegar a 1000 inscritos, e que este evangelho possa chegar até muitos. Eu agradeço a vocês, fique com Deus e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.